O governo de São Paulo promete dobrar o número de policiais nas ruas da capital após o crescimento dos crimes cometidos por falsos entregadores de aplicativos. Esse é o foco, mas na coletiva o governador Rodrigo Garcia citou o crescimento de outros crimes também. Falamos aqui na abertura, né, Sheila? O golpe do Pix, enfim. É a chamada Operação Sufoco, que já está em vigor, aliás, desde hoje, e depois a promessa é que ela siga também para outras cidades da região metropolitana. Vamos entender como é que vai funcionar essa operação. Estamos na linha com o secretário executivo da Polícia Militar de São Paulo, Coronel Álvaro Camilo. Coronel, muito obrigado por atender aqui a Band News FM. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a você que nos acompanha na Band News. Coronel, o secretário de Segurança disse que não haverá contratação de novos agentes, que esses agentes vão participar da operação porque querem participar, porque têm esse sentimento, né, de ajudar a população e vão receber horas extras. Eu te pergunto como é que essa logística vai se dar na prática, já que, teoricamente, esses policiais vão trabalhar no horário em que eles estariam descansando, né? Não corre o risco dessa operação ser um sufoco também para esses agentes? Como é que a logística foi pensada para que, de fato, o número de policiais dobre nas ruas aqui da capital paulista? Então, vamos lá. Primeiro, a operação é sufoco contra o crime, né? E vamos lá. Queria dizer para todos que o Estado está contratando policiais, mas só para deixar claro, para o policiamento normal, estão contratando policiais militares, civis para o dia a dia. Essa operação especificamente, tem duas formas do policial trabalhar na sua folga, por adesão, quando ele deseja, que chama DGEM, que é uma diária da Polícia Militar, diária especial, e DGEC, no caso da Polícia Civil. O policial ganha um valor por 8 horas de trabalho. Tá? Então, o policial de São Paulo, normalmente da área operacional, ele trabalha 12 horas, depois ele descansa 36 horas. Tá? E ele pode pegar 8 horas dessas 36 e trabalhar. Então, vamos na prática. Ele entrou às 7 horas da manhã hoje, sai às 7 horas da noite. Amanhã ele folgaria, depois entraria depois de amanhã às 7 da manhã novamente, trabalharia às 7 da noite. Então, ele não pode trabalhar na sequência, ele não pode sair às 7 horas da noite e já ir fazer a operação. Mas ele pode trabalhar no dia seguinte. Então, ele pode trabalhar 12 horas hoje, descansa das 7 da noite até amanhã, 7, 8 horas da manhã. Aí ele pode trabalhar 8 horas na operação, depois vai para casa, descansa, né, o resto do final do dia à noite, para depois na quarta-feira, né, no próximo dia, entrar de serviço. Então, ele é bem regrado para não esfolar o policial. Segundo, nem todos os policiais conseguem fazer os 10 dias. Então, ele trabalha 15 dias para a polícia, 12 por 36, e aí, dessas 36 horas, ele pode, em até 10 dias, 5 dias fica reservado para ele, mas até 10 dias, se ele quiser trabalhar 8 horas na sua folga, desta forma, descansando antes, descansando depois, ele pode, e é por adesão. Então, muitas vezes, o policial não trabalha os 8, ele trabalha 1, 2, 3, quantas ele quiser. Então, não vai aí prejudicar o policial na questão de descanso e de saúde, porque, em tese, olha, saiu 7 horas da noite hoje, ele descansa a noite toda e só pode trabalhar amanhã às 8. Saiu à tarde no dia seguinte, ele descansa a noite toda, tá? Mas, para não ficar direto, o que nós fizemos? Ele não pode ultrapassar 10 dias. Então, é isso que vai fazer. Então, na verdade, teremos um número dobrado de policiais. E essa ação será feita nos locais de crime, nos corredores, nas marginais, visando o crime contra o patrimônio, que é o roubo. É o roubo praticado pela moto, principalmente, mas também bicicleta, pé e de carro. Mas principalmente o de moto, que é o nosso problema hoje, porque o meliante está usando a moto pela não identificação e pela velocidade de fuga. Então, a ideia é fazer uma ação muito forte para trazer mais segurança para a população de São Paulo, começando pela capital, já no caso da Polícia Militar, na Grande São Paulo também, e a ideia é ir para o interior depois, nos mesmos moldes. Coronel, eu fiquei com essa dúvida em relação a dobrar o número de policiais atuando, não é? O senhor abriu essa fala dizendo que sim, também haverá contratação de policiais, é isso? Quando a gente fala de saltar de 5 mil para 9.700 policiais, significa que 4.700 serão contratados? Não é essa conta, desculpa, né? Desculpa, eu quis só deixar claro que as contratações continuam normal para o serviço normal. Esquece a contratação. Tá. Vamos falar só da operação. Então, esses 4.700 não são novos policiais em não, atuação? São os mesmos policiais. Hoje,
os policiais, nós temos 83 mil policiais no estado. Na capital, por volta de 23 a 25 mil policiais que trabalham na capital. Esses policiais, na sua folga, mas não são só da capital. Quem concorre a essa escala pode ser da capital, da Grande São Paulo, aqueles que vêm do interior, que estão de férias, queiram trabalhar. A escala é aberta para todos os policiais militares que queiram trabalhar aí por adesão, quando acharem que querem complementar um pouco mais o seu salário no dia da folga. Então, essa operação é feita em cima dessas horas adicionais que esses policiais vão trabalhar, respeitando o seu descanso. É bem regrado isso para não prejudicar não só o próprio policial, mas também o policiamento. Então, isso é bem regrado. Então, ele é feito, esses 4.700 vão sair dos 83 mil que estão pelo estado que queiram trabalhar. Normalmente não vem de muito longe. Eles vêm aqui da Grande São Paulo e da própria capital, aqueles que estejam de folgas e desejem. Abre uma oportunidade na intranet da Polícia Militar, ele se inscreve e aí ele é selecionado para trabalhar tal dia, em tal viatura, em tal ponto da cidade e vai complementar aí o seu salário. É uma solução de ganho para ele, que tem uma complementação, e para a população de São Paulo, que tem mais policiamento. E aí alguns ouvintes questionam se isso não desguarneceria o policiamento em outras cidades, mas pelo que o senhor está falando, não, já que seria um trabalho em que, quer dizer, ele viria para a capital para reforçar a operação em um horário que ele já não estaria trabalhando originalmente na cidade dele. Exatamente isso, e de forma muito regrada para não prejudicar a sua própria saúde e também ele não entrar ou sair do serviço cansado, né? Então, por isso ele tem que cumprir no mínimo 8 horas de descanso depois de uma atividade e no mínimo 8 depois da outra atividade para entrar no serviço. Então, isso é muito bem controlado pela polícia. Tá? E os policiais querem fazer, vamos deixar uma situação, vamos cair bem na nossa realidade. Ele trabalha um dia na Polícia Militar e ele fica um dia de folga, ele vai fazer alguma coisa. E o que a gente não quer é que esse policial vá se expor mais ainda, inclusive no horário de folga, trabalhando, por exemplo, num posto de gasolina, no mercado, sem o apoio dos companheiros e sem a proteção do Estado. Quando ele trabalha nessa folga, ele é escalado para ele se inscreve, é lógico, é só se ele quiser, mas aí ele é escalado. A partir daí ele tem toda a proteção do Estado. Armamento, viatura, armamento, se acontecer alguma questão, se machucar, ele tem o apoio de saúde do Estado. Então, ele está garantido. Então, os policiais preferem fazer tanto a DGEM, que é essa paga pelo Estado, quanto a atividade delegada, porque 3.500 serão de DGEM e 2.240 que serão de uma ação conjunta aí, né, com o prefeito, que está aumentando as vagas da delegada, que já tinha 1.240, está passando para 2.480. Então, o que a gente está... Pois não, desculpa. Pode falar. Não, então é isso. A gente está falando de ampliação daquela operação que já existia, da operação delegada, né? De policiais terem essa possibilidade de atuar nesse horário em que estariam de folga. A gente chegou a apelidar até de bico oficializado, algo do tipo, só para facilitar o entendimento. Seria ampliação desse programa? É ampliação desse programa, mas não só desse, porque a atividade delegada ele vai trabalhar numa ação do município, por isso que se chama atividade delegada, está delegando uma atividade do município para o Estado. Então esses 1.200 vão trabalhar onde? Nas grandes avenidas, nas praças, nos parques, nos locais de aglomeração, terminais de ônibus e a pé. Todos estarão com colete refletivo trabalhando a pé. E os 3.500 vão trabalhar de motos e viaturas. Agora, vamos deixar para a população, né, para você que nos ouve agora, para ficar bem claro. Esquece o policiamento normal que está sendo feito na cidade, no 90, da Alcan, da Força Tática, continua normal. Pegam mais 4.700 policiais com viaturas, vão ser 1.500 viaturas, e vão distribuir esse pessoal pela cidade toda, nos pontos onde o crime pode acontecer, nos grandes corredores, locais de visibilidade. Esse pessoal... ele não vai entrar no policiamento normal, ele não vai atender o 90, não vai fazer ronda escolar. Esse policial vai ficar especificamente para a operação sufoco contra o crime, para o crime de roubo. Qual crime de roubo? Prioritariamente o de moto e, na sequência, também os a pés, de bicicletas e de veículos, mas prioritariamente o crime praticado com a utilização de motos.
Coronel, a ideia é levar essa ação em frente em longo prazo e, se for esse o caso, como que a operação seria sustentável? A operação foi um investimento do Estado, né? O Estado vai gastar mais de 30 milhões mensais nessa operação, para pagar os policiais, para pagar, porque não são só os policiais, nós vamos usar os drones, vamos usar 6 helicópteros da Polícia Militar, da Polícia Civil, eles vão dar apoio aos que estão em terra, tudo focando o crime contra o patrimônio, principalmente o roubo. Então vão ter helicópteros, a população vai perceber os helicópteros nas áreas de possíveis crimes, né, conforme o mapeamento aí da dinâmica criminal, por isso é importante a população sempre fazer o boletim de ocorrência, as marginais, então vão para pagar esse combustível dessas 6 aeronaves que vão por dia trabalhar aí nessa ação, os drones, as viaturas, gasolina para as viaturas e os próprios policiais, é um investimento do Estado em torno de 30 milhões por mês. E da Prefeitura não é pequeno também, deve estar um acréscimo aí de quase 10 milhões aí com o pagamento da atividade delegada pela existente e pela nova, né? Crescendo aí de mais recursos para pagar a delegada. E o trabalho é conjunto também com a Guarda Municipal. A Guarda Municipal também está participando disso, vai crescer mais 750 vagas do que seria a atividade delegada deles, não é delegada porque é do próprio município, eles chamam de atividade complementar, que é o guarda civil poder trabalhar também de forma regrada, porque ele faz o mesmo horário da polícia, ele normalmente trabalha 12 por 36, nesse dia que ele fica de folga o dia inteiro, ele poder tirar 8 horas e trabalhar pela prefeitura, também nos parques, nas praças, reforçando aí o trabalho contra a desordem, que acaba impactando também contra o trabalho na segurança, traz mais segurança. E mais ações estão sendo feitas até pelo próprio prefeito. O prefeito praticamente já trocou mais de 90% das luzes da cidade por LED, isso também ajuda bastante. Então tem uma série de ações que estão sendo feitas para deixar a cidade mais organizada, mais policiais nas ruas, para que a população sinta a presença policial, né? E o crime não tenha vez, né? O governador teve uma fala forte e falou, olha, não cometa crime aqui em São Paulo, porque nós vamos pegá-lo. E eu reforço isso e assino embaixo. Nós vamos ter muitos policiais focados no crime e ao roubo, né? Quando eu pego lá o efetivo da capital, ele está diluído em vários tipos de serviços. Quando eu pego a operação, é só contra o crime contra o patrimônio. Então, vai ser bem focado. Eu ouso dizer que se você ligue para a polícia quando vê qualquer coisa estranha, qualquer atividade suspeita, que a polícia, se não estiver na sua rua, vai estar na rua de trás. Nós vamos ter muitos policiais distribuídos pela cidade de São Paulo. E a ideia é falar com os prefeitos também da cidade da Grande São Paulo. A Polícia Militar já começa essa ação também na Grande São Paulo, mas a ideia é envolver os prefeitos também para que eles participem. E a participação da sociedade é muito importante, ligando para o 90 em qualquer atitude suspeita, trabalhando nos programas Vizinhança Solidária, indo nas reuniões dos conselhos de segurança, os CONSEGs, para dar mais informação para a polícia. Quanto mais informação, melhor. A ideia é levar aí aumentar a percepção de segurança, isso vai trazer mais qualidade de vida. Como? Muito policial na rua, distribuído e fazendo uma pronta resposta ao crime. Se a hora que acontecer, a polícia está muito em cima. Mas o nosso sonho de consumo é que ele não aconteça. A polícia vai estar presente, com highlight ligado, com bastante ostensividade, para que o marginal não cometa o crime, né? Para que ele mude de estado ou mude de profissão. O coronel acabou de responder uma pergunta de vários ouvintes aqui, como a Tânia, por exemplo, que eles perguntam, né, como que vai ser essa operação em outras cidades. Se restringe aqui a capital paulista? Sim, por enquanto sim. Mas existe essa vontade, a possibilidade de diálogo, inclusive com prefeitos do Grande ABC, de Guarulhos, Osasco, enfim, Ivan. O coronel, o senhor falou aí de informação, né? E informação e tecnologia foram 2 termos bastante utilizados na coletiva que tivemos há pouco. Nas reuniões que a cúpula de segurança teve com os aplicativos, né, segundo o secretário de Segurança Pública, esses aplicativos se comprometeram também a fornecer informações, né, sobre os entregadores, sobre os cadastros dessas pessoas, até para facilitar também essas operações, né, porque o governador disse, inclusive pediu desculpa à população por causa da quantidade de blitz, da quantidade de operações que teremos ao longo dos próximos dias na cidade. Em relação a essa troca de informações, é algo que vai continuar também
também, porque, se eu não me engano, o secretário também disse que os próprios aplicativos aguardam as ações das forças policiais de São Paulo para tomar atitudes em outros estados, né? Quer dizer, essa operação pode acabar virando também uma espécie de vitrine para ações de polícias militares em outros estados do país, né? Sim, Polícia Militar, Polícia Civil. É muito rico o cadastro que eles têm também, e essa troca de informações vai funcionar. Primeiro, não tem tempo para terminar. Nem essa ação, chamada sufoco, ela não tem tempo. Ela vai durar enquanto for necessário, enquanto nós sentimos que a insegurança está muito alta, né? E a ideia é trabalhar enquanto o Estado nos permitir, né? E volto a falar, investimento grande, ela vai durar. A mesma coisa esse grupo de trabalho, Ivan. É um grupo formado por oficiais da Polícia Militar, por delegados, né? Ambos da área de inteligência, da área operacional das instituições e também da área de tecnologia. E já tiveram 4 reuniões, a última com a participação do próprio governador Rodrigo Garcia ontem, e nas 2 primeiras começaram a se discutir qual é o problema que nós queremos resolver. É o assalto de moto prioritariamente, por causa da não identificação e facilidade de fuga. E estão usando como mote, né, como história de cobertura, a bag, que normalmente é de um entregador. E as empresas também estão perdendo, não só na sua imagem, mas também perdem valores, porque eles também são fraudados por esses falsos entregadores. Então a ideia é trabalhar junto com eles e de uma forma que possa, usando tecnologia, e que de pronto ou de alguma forma o policial que esteja na rua consiga identificar, ou na hora que parar, identifique rapidamente se aquele é um entregador, se ele está ativo, se ele está trabalhando, e se não é um falso entregador que vai cometer crime. Então é por isso que a gente precisa consultar a empresa, para não só essa, todas as empresas, né? A ideia é chamar todas as outras, inclusive as pequenas startups que fazem entrega na cidade, para conversar e para fazer essa mesma lógica. A polícia tem uma facilidade de consultar para ver se eles estão realmente ativos, se eles pertencem à empresa. E segundo, o inverso é verdadeiro. Nós vamos ajudar as empresas na hora de cadastramento desses trabalhadores, para que realmente não entrem ali pessoas que não deveriam, né? Fraudem documentos, fraudem aí para cadastro, para poder se passar por outro. Então todo mundo vai ganhar, mas principalmente a população. Ivan, só para ficar bem claro, nossa maior preocupação é com o trabalhador entregador de moto. A maioria, mas assim, sem medo de errar, 95% ou até mais desses entregadores que nós vemos nas ruas são pessoas de bem, são trabalhadores, estão ali para defender aí o seu dinheirinho no final do mês. E, infelizmente, tem uma pequena parcela que se infiltra para usar esta forma, né, para poder ludibriar, porque quando você vê um entregador, você está achando que é alguém que está prestando serviço. Então, eles estão usando essa forma. E esse será o foco da polícia em São Paulo. Proteger o trabalhador e tirar do seio deles aqueles que não são trabalhadores e pôr atrás das grades. Porque isso versa, claro, diretamente aí a situação desses motoristas, coronel. A gente ouviu aqui algumas associações, né, que representam esses entregadores, e ouvimos, inclusive, alguns desses entregadores que falam, poxa vida, se você se colocar no lugar dessa pessoa que está sendo enxergada de antemão como um potencial assaltante, né? Às vezes ele está ali ralando, cara, para pagar o IPVA da moto, para pagar o emplacamento, a bag, né, fazer o cadastro, poder ganhar com as suas entregas. Então a gente espera também que essas abordagens sejam tranquilas nesse sentido, né, de dar tranquilidade para que eles possam trabalhar, porque, como o senhor falou, na grande maioria está ali para se sustentar. A gente fala de falso entregador, mas o caso, por exemplo, do Renan, que foi assassinado, ele foi morto por um entregador de verdade. Ele nunca tinha feito uma entrega, mas ele estava cadastrado no aplicativo. Deixa eu só fazer uma correção, né? A gente teve com a empresa, ele tentou se cadastrar. Ele não tinha a resposta ainda do aplicativo. Ele se inscreveu, aí pediram uma série de documentos, ele não forneceu. Ele estava lá na plataforma, né? Mas ele não tinha autorização, ele não era um entregador ativo ainda. Tá? E é isso que a gente vai ajudar muito as empresas. Né? A troca de informações, todos ganham. Agora, o que você falou, Ivan, é bem verdade. A nossa preocupação da polícia, os policiais estão sendo muito orientados, né, a entender que a maioria do que eles vão parar serão cidadãos de bem que estão trabalhando. Não tenha dúvida nenhuma disso, e os policiais estão sendo orientados para isso. E aquele que não for, o rigor da lei. Mas a ideia é conseguir identificar
não prejudicar o trabalho deles, pelo contrário, porque hoje é o que o menino falou para você aí, ou seja, o próprio entregador tem receio de como o policial, como o cidadão que comprou vai olhar para ele. Pô, será que é um entregador mesmo ou será que é um ladrão? Então ele chegar com essa pecha de que ele pode ser um ladrão não deve estar sendo fácil para o próprio trabalhador. Então o foco da polícia vai ser esse, defender aí o cidadão de bem e focar naquele que está praticando o crime. Hoje muito focado pela moto, mas dizendo, não é só a moto. Nós temos esses crimes sendo praticados por gente a pé, de moto, de bicicleta e inclusive de veículos. O foco é a moto, mas a ideia é pegar toda a cadeia aí de cometimento de crime aí, de entrega. Coronel, para a gente encerrar, são muitas as perguntas dos nossos ouvintes que falam que, mas e cadê o policiamento para coibir toda a cadeia que envolve o roubo de celulares, o comércio paralelo, a receptação, as próprias bags que são vendidas aí pela internet, essas mochilas que são vendidas pela internet e esses falsos entregadores acabam se utilizando delas. Também perguntam sobre a atuação de quadrilhas que visam o Pix exatamente. Esse é todo um trabalho de investigação da Polícia Civil. É claro que a Polícia Militar também atua quando há uma operação conjunta, mas esse é um trabalho essencialmente de investigação da Polícia Civil, não é, Coronel? Olha, muito bem lembrado. Esta ação, sufoco, não é só com a PM. Começou às 5 horas da manhã, o delegado Nico, e foi pessoalmente, inclusive, ao delegado-geral, aqui na região do Glicério, na região da Santa Efigênia, já foram feitas grandes apreensões, mandados de busca, na receptação, principalmente dos celulares. Os celulares, eles são, normalmente, tem uma organização por trás desse roubo, então tem aquele menor, normalmente, que pega o celular, leva para um local, um escritório, onde já tem um hacker, alguém que entenda mais, liga no computador, começa a fazer as transferências, né? Então isso é uma operação conjunta, e a Polícia Militar nas ruas, principalmente, e a Polícia Civil trabalhando na receptação de celulares, de peças de moto, né? Tudo que está ligado a esse crime, né? De peças de moto, de motos que possam ter aí, são irregulares, né? Então a Polícia Civil está trabalhando muito na receptação, mas focando principalmente o celular. Então hoje já disparou uma grande operação. Durante o noticiário a gente vai passar aí o resultado dessas ações e a Polícia Civil vai fazer isso também diariamente, principalmente na receptação, para não deixar que eles possam se lucrar aí desse crime. Secretário Executivo da Polícia Militar de São Paulo, Coronel Álvaro Camilo, conversou aqui conosco, detalhando aí como se dará a operação Sufoco. A gente espera que corra tudo bem e que, na prática, tudo dê certo, né? Pelo menos as duas questões que mais versam sobre a sensação de insegurança, né, secretário? O senhor comentou aí que é a iluminação e é a polícia ser vista na rua, e isso já faz grande diferença. Eu te agradeço muito, viu, a presença aqui no Band News São Paulo, a atenção com o nosso ouvinte. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ivan, e deixo aqui o site da segurança, que é o segurança.sp.gov.br ou o e-mail segurança@sp.gov.br para qualquer dúvida que a população tenha sobre essa ação. Também peço a colaboração da população. Qualquer atitude suspeita, por menor que seja, ligue para o 90. Se for uma coisa que não queira se identificar, ligue para o 181 também, que vai chegar para a gente. Quanto mais informação, mais a polícia vai planejar melhor, proteger melhor. Muito obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos. Bom dia, obrigado. Bom dia.